Sabe quando você fica colocando, jogando pra frente uma ação, um projeto, um desejo, um sonho, porque você acha que não tá na hora certa ou porque você sente que você não tá pronta pra realizar aquilo? A gente fica esperando pelo momento certo, pelo dia certo, pelas circunstâncias certas ou pelaquela mensagem do universo. A gente fica esperando o externo direcionar a gente, o externo dizer pra gente, esperando chegar uma pessoa para ir lá e fazer isso com você. Quantas vezes a gente deixou de fazer sonhos, quantas vezes a gente deixou de trazer os projetos para o mundo porque a gente ficou esperando algo, esperando alguém, esperando uma oportunidade, esperando, acreditando que existia um momento específico para iniciar. Sabe quando você fica jogando aquela dieta, aquele exercício, ou fica jogando aquela viagem para frente, com medo do financeiro, com medo de ir sozinha? Então, eu acredito que se você não faz o seu sonho, se você não visualiza os seus sonhos e se você não, sabe, corre atrás dele, faz com que ele se concretize na matéria, infelizmente, ninguém vai fazer por você. Se você não começar a se movimentar e a entender o que você quer tirar do papel, o projeto que você quer concretizar, aquela viagem que você tanto deseja, sabe aquelas imagens que a gente coloca no nosso mapa dos sonhos e a gente acredita que só de colocar ali aquilo vai se realizar? Então, na verdade, não funciona bem assim. Quando a gente tem uma ideia, um insight, eu gosto de visualizar o mundo como se ele tivesse esse lindo manto que conecta tudo. Porque afinal, tudo é energia. Qualquer objeto, o nosso ser, tudo tem um campo magnético, tudo tem um campo de energia, de frequência que envolve as coisas, que envolve qualquer coisa na Terra, né? Tudo é feito de energia e de frequência. Então, eu gosto de visualizar dessa forma. Quando a gente capta um insight, quando a gente capta uma ideia, um projeto, é como se aquilo ali, ele tivesse o seu campo de energia próprio. É como se fosse um pontinho de luz, que quando você capta aquilo, quando você canaliza aquilo, quando você visualiza aquilo, em algum espaço, em algum momento, em algum espaço-tempo no universo, aquilo ali existe. Porque se você visualiza, você pode concretizar. Se você visualiza, você trouxe o quê? A ideia, o insight para a Terra. Você trouxe a ideia, o insight, o projeto, o sonho para aqui e para o agora. E a Terra, ela possui esse manto, essa teia que conecta tudo. Então, quando você canaliza, visualiza uma ideia, um sonho, é como se fosse esse pontinho, como se tivesse essa frequência nesse manto que preenche toda a Terra. E se existe uma pessoa que também se alinhou a essa frequência, se alinhou a essa ideia, e você não concretizou, se você não abraçou essa ideia, outra pessoa vai abraçar. Vai chegar esse insight para outra pessoa. Na Terra, tudo vem por algum motivo, a nossa missão, o nosso propósito, as nossas escolhas são todas partes de um grande desenvolvimento, é tudo parte do seu desenvolvimento aqui na Terra. Você vem para a Terra para se desenvolver. Então, quando a gente precisa fazer uma escolha, quando a gente canaliza um sonho, quando a gente visualiza um desejo, um projeto, uma ideia, e você sente que aquilo ali pertence a você, só que você procrastina, você simplesmente acha que é muito difícil concretizar, você acha que é muito difícil seguir aquele sonho, aquela ideia vai estar aí, esse pontinho de luz vai estar entregue no mundo, vai estar entregue por aí. E se alguma pessoa quiser e se identificar com essa frequência, com esse pontinho de luz, ela vai o quê? Começar a materializar aqui, na Terra. Então, eu gosto muito de falar que se você tem um sonho, se você quer fazer algum movimento na sua vida, não espere por ninguém. Não espere por o dia perfeito, a hora perfeita, a oportunidade perfeita. Se você tem uma ideia, comece a movimentar essa ideia aqui, hoje, no agora. Porque só você pode concretizar, só você pode trazer para a sua realidade os seus sonhos. Só você pode vivenciar os seus sonhos. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode mudar a sua realidade por você no seu lugar. O que pode acontecer é sim você canalizar essa ideia, esse sonho, esse insight, esse pontinho de luz. E como você não se apropriou desse pontinho de luz, ele vai ficar aí vagando pelo universo. Até alguém que se ligue com esse ponto e comece a concretizar esse ponto. Vocês já pararam para ver e conversar com pessoas que
tenho ideia, sabe quando a gente senta, a gente começa a conversar com os nossos amigos e a gente começa a ver, canalizar várias ideias e começar a vislumbrar várias oportunidades e depois de um tempo você visualiza e você vê, nossa, alguém tá fazendo exatamente o que eu tive essa ideia lá atrás? Sabe, pode ser uma coisa pequena, ou às vezes, por exemplo, a ideia de abrir um negócio aqui, a ideia de criar tal marca, ou criar tal identidade visual, ou simplesmente viajar para tal lugar, ou simplesmente vivenciar, experienciar qualquer coisa. Às vezes a gente canaliza essas ideias, às vezes a gente capta esses pontinhos de luz que estão aí ao redor, com diversas ideias, diversos insights. Só que às vezes a gente só é um mecanismo de trazer essa ideia para o mundo e a ideia não pertence a nós, né? Tem esses dois lados. A gente canaliza conversando com os nossos amigos, sabe? Visualizando, viajando, pensando em possibilidades, infinitas possibilidades de realidades, e a gente simplesmente traz esse pontinho de luz para aqui, para a Terra. Mas esse ponto de luz não necessariamente pertence a nós. Então a gente deixa esse ponto de luz ir para quem se associar a ela, para quem quiser pegar ela e se apropriar dela. Porém, tem aqueles pontinhos de luz, tem aquelas ideias, aqueles insights que pertencem a nós. E só a nós pertence. E se a gente não se apropria dele, ele tem um tempo para se materializar. Ele tem um tempo em que ele fala, preciso me materializar aqui, preciso que isso aconteça, preciso que isso se torne real. E se a gente não se apropria desse pontinho de luz, é como se a gente estivesse negando o nosso lugar no mundo. E eventualmente uma outra pessoa vai assumir esse lugar e vai se apropriar dessa ideia e vai trazer essa ideia para a matéria. E aí a gente vê, olha só, tantas pessoas vivenciando os nossos sonhos e eu estou aqui. Eu ainda não comecei a viver o meu sonho. Eu ainda não tive coragem de ir lá e comprar uma passagem e viver e conhecer aquele lugar que eu quero conhecer. Eu não tive coragem ainda de pedir demissão e começar a criar meu próprio negócio. Eu não tive coragem ainda de divulgar o meu negócio que é um hobby, mas que eu faço nas minhas horas vagas e que eu amo, na internet para que aquilo cresça e aquilo se torne o meu trabalho principal. Muitas vezes a gente deixa e a gente começa a ver as outras pessoas fazendo os nossos sonhos. Só que tudo que é seu pertence a você, se você se apropriar disso. E é muito interessante a gente analisar, porque quando a gente se apropria do nosso lugar no mundo, quando a gente assume esse lugar no mundo, é como se o universo começasse a abençoar a gente. Porque o universo, ele tem tudo, ele é abundante. O universo, ele tem infinitas possibilidades, infinitos recursos. Ele tem tudo que pode, tudo para fornecer pra gente conquistar e a gente atingir aquele lugar que a gente quer atingir, pra gente chegar naquele sonho, naquela realidade, naquele trabalho, naquele projeto, aquele cargo específico. Ele tem tudo ali, disponível para nós. Quando a gente assume esse lugar no mundo, ele entende que é o quê? Que você está ajudando no desenvolvimento da Terra, que você está assumindo o seu lugar. Você está ali fazendo parte desse desenvolvimento, você assumiu a sua missão, você assumiu o seu lugar, você assumiu a sua voz, você honrou os seus dons, as suas habilidades, você honrou quem você é e quem você veio ser aqui na Terra. Quando você, assume esse lugar no mundo, o universo, ele entende que você assumiu o teu lugar ali. Ele entende isso, porque ele começa a ver que você é uma peça principal para a evolução da Terra. E quando a gente assume esse lugar no mundo, o universo identifica isso, ele começa a trazer as facilidades. É quando a gente começa a ver as sincronicidades, é quando a gente começa a ver que os nossos sonhos, as nossas ideias, tudo que a gente deseja manifestar, começa a vir com uma facilidade muito maior do que antes. Então, quando a gente está fora de nós, é como se tudo fosse muito sofrido. Quando a gente não ocupa o nosso lugar do mundo, é onde tem o sofrimento, é onde tudo é muito pesado, é onde tudo é sofrido, é onde as coisas demoram para acontecer. Por quê? Porque você não está assumindo o seu lugar, você está assumindo o lugar de outra pessoa. Você está fazendo, você está pegando, canalizando, se vinculando com as ideias, com os pontinhos de luz de outras pessoas. E quando você começa a assumir o seu lugar no mundo, você, com habilidades únicas, com o propósito único de quem você é, você assume esse lugar no mundo, o universo reconhece. E ele reconhece, ele começa a te entregar tudo que você precisa para que você consiga concretizar esses sonhos, a sua missão, o seu propósito. E aí é que vem o quê? O fluxo natural da vida, as facilidades, a leveza em viver. Porque você assumiu o seu lugar no mundo, você honrou
o que você veio fazer na Terra. Você honrou aquele pedacinho da engrenagem que faz você ser você, que faz com que você veio na Terra para assumir aquele pedacinho da engrenagem. Então o universo ele te ajuda, ele te entrega a abundância, a prosperidade que você precisa para concretizar aquilo. Agora, quando você não assume o seu lugar no mundo, é como se a engrenagem tivesse travada. O universo entende que a engrenagem está travada, então ele te manda os sinais para falar assim, olha, para lá, não é aí. Né? Eu não vou te entregar uma abundância, eu não vou te entregar os recursos, sendo que o teu lugar não é aí. Então, às vezes, a gente insiste, mas a gente não tá no nosso lugar. E aí que começa a vir as falhas, aí que começa a vir as doenças, aí que começa a vir o sofrimento em si, não só mental, às vezes físico também. Por quê? Porque são todos sinais que está dizendo, observa, você está vivendo os seus sonhos? Você está vivendo o seu propósito? Você está vivendo a sua missão? Você está ocupando o seu lugar no mundo? Ou você está tentando ocupar os sonhos de outras pessoas? Ou você está captando esses pontinhos de luz que não são seus e trazendo para você, se apropriando desses pontos, desse lugar que não é seu? Então eu resolvi, gravar esse vídeo mais com a ideia para dizer que se você tem um sonho, se você tem um projeto que você quer tirar do papel e você tem entusiasmo, você olha para aquilo e aquilo te arrepia, te traz aquela felicidade, aquela clareza, aquela leveza, não espere o outro, não espere o externo, vá e vá sozinha, faça por você. Porque quando você tá ocupando seu lugar no mundo, você nunca vai estar sozinha. O universo vai te entregar as ferramentas necessárias. Bom, para esse vídeo era isso. Eu espero que fez sentido para você e que você comece a se apropriar desse seu lugar. Beijos e até o próximo vídeo.